Esse Gandula salvou um jogador de futebol por causa de um vídeo do YouTube. Esse jogador lendário foi expulso depois de chutar um Gandula. Mas algo ainda pior aconteceu nesse jogo de Champions. Esses foram os momentos onde os Gandulas arruinaram o futebol. Começando com esse Gandula. Olha o que ele fez com o jogador da Roma. Mas às vezes os jogadores resolvem revidar. Olha o que o Hazard fez com esse Gandula que se deitou em cima da bola para atrasar o jogo. Obviamente, ele foi expulso depois dessa agressão. 11 anos depois, os dois fizeram as pazes. Às vezes, os jogadores resolvem simplesmente tirar a bola na força bruta. E o pior é que às vezes dá pra ver que os Gandulas atrapalham o jogo de propósito. Mas não é sempre que os Gandulas podem atrapalhar o jogo e sair impunes. Depois dessa gracinha aqui, esse garoto acabou expulso. Nesse outro jogo, quem resolveu as coisas foi o próprio jogador, que partiu pra cima do Gandula. O melhor de tudo é que o cara estava preparado pra confusão. Mas nem sempre o jogador tem razão. Esse aqui empurrou um Gandula sem mais nem menos, mesmo o garoto dando a bola pra ele. Nesse lance, o Gandula nem sequer teve tempo de atrapalhar o jogo. Já esse outro acabou ouvindo o que não queria depois de jogar a bola com força em um jogador, mas acho que ele não se importou com isso. David Moyes simplesmente perdeu o controle quando a bola não foi devolvida. O técnico tentou acertar um chute no Gandula. Obviamente, ele foi expulso de campo. Nesse jogo, Klopp ficou furioso. Quando o time dele precisou da bola, os Gandulas estavam demorando bastante e o técnico ficou fora de si. Mas esse Gandula praticamente marcou um gol. Ele salvou o Tottenham e virou o ídolo da torcida por causa desse lance. Até o Mourinho agradeceu a ele por ter devolvido a bola tão rápido e o convidou para conhecer todos os jogadores pessoalmente. E pelo visto, o Tottenham sabe treinar bem seus Gandulas, porque em outro jogo aconteceu algo bem parecido. Pois é, mais um gol do Tottenham graças ao Gandula. Eles só não estão mais treinados que os Gandulas do Manchester City. Parecia até que o Guardiola estava passando instruções para um jogador. E antes da gente ver o que aconteceu nesse jogo do Real Madrid, se liga em outro lance bem parecido com o jogo do Tottenham. A reposição rápida ajudou o Sporting a marcar um gol. Nesse outro jogo, o Gandula queria ser o centro das atenções quando tentou tirar uma com a cara do goleiro, mas no fim ele acabou passando vergonha na frente da torcida inteira. Aconteceu algo parecido nesse jogo entre Real Madrid e Juventus, em que o Evra perdeu completamente a paciência com o Gandula. E falando em Real Madrid, até o Cristiano Ronaldo sofreu com um Gandula mal intencionado. Mas quando fez o gol de número 909 na carreira, o craque foi comemorar juntamente com os Gandulas de Portugal. Agora, esse cara aqui foi um gênio. Ele simplesmente deixou a bola atrás da placa de publicidade e foi embora. Só que o goleiro não deixou isso barato. Mas tem goleiro que exagera. Olha como o Joe Hart reagiu quando não entregaram a bola pra ele. Dá uma olhada aí em como dá pra resolver as coisas sem violência. É só pedir com carinho. Outro Gandula malandro é esse garoto aqui. Quando viu que seu time podia levar um gol, ele simplesmente jogou outra bola dentro de campo e a partida teve que ser interrompida. O único problema é que ele acabou sendo expulso do estádio, mas acho que valeu a pena. E falando em confusão, depois que esse Gandula foi praticamente agredido, os dois times começaram uma briga enorme por causa disso.
Nesse dia, um gandula salvou a vida de um jogador graças a um vídeo do YouTube. Mas antes se liga no Mourinho, ninguém sabe usar os gandulas como ele. E ele escreveu algumas orientações e, como não podia deixar a área técnica, pediu para que um gandula levasse o papel para o goleiro. Mas quem realmente salvou o dia foi o Moisés Aguilar. Quando viu que um jogador ficou sem ar depois de levar uma bolada no peito, ele invadiu o campo sem pensar duas vezes. Usando uma técnica que ele viu no YouTube, o garoto conseguiu fazer o jogador respirar novamente, salvando sua vida. Mas às vezes os jogadores dificultam as coisas. Quando esse gandula aqui tentou devolver a bola rápido, foi simplesmente ignorado pelo jogador do Liverpool. Ah, e falando do Liverpool, sabe aquele gol histórico de escanteio contra o Barcelona? Ele só aconteceu porque um gandula devolveu a bola rápido e a cobrança surpreendeu a defesa inteira do time espanhol. Mas não tem atitude melhor do que a do Alcott, que não só chamou um gandula para comemorar junto com ele, como também deu uma camisa de presente. Pra que comemorar com seus companheiros de time, quando tem um gandula apaixonado pelo clube ali do lado? Nesse outro jogo, foi o gandula que tentou se meter no meio da comemoração, e na segunda vez ele realmente conseguiu. Pois é, às vezes a emoção toma conta mesmo. Esse garotinho não aguentou e saiu pra comemorar junto com o técnico. Já esse simplesmente se jogou nos braços do jogador que marcou o gol. E tem alguns gandulas que são bons de bola, sabia? Olha a habilidade desse aqui. Já esse outro manja tanto de futebol que até adivinhou o lado dessa cobrança de pênalti. E não foi só uma vez, mas sim 3 vezes. O Chiesa é outro que foi comemorar com o gandula depois de um golaço. Na verdade, ele era irmão do Chiesa e hoje é jogador profissional. Quando o Eto'o marcou um gol pelo Chelsea e fez questão de comemorar com o gandula. E quem era esse cara? Simplesmente Callum Hudson-Odoi, que se tornou atacante do Chelsea anos depois. Alguns gandulas também são animadores de torcida. Um dos papéis dos gandulas é segurar a bandeirinha de escanteio, para não atrapalhar na cobrança. O que esse aqui não esperava é que um jogador pretendia usar a bandeirinha na sua comemoração. E falando nos trabalhos do gandula, já se perguntou quem entrega a bola no final da partida para um jogador que fez 3 gols? Geralmente é o juiz, mas nesse jogo, Mané teve que ir buscar a bola com um dos gandulas. Eu não sei se tem idade mínima para ser um gandula, mas acho que esse aqui é novo demais para isso. Mas a melhor parte de trabalhar como gandula é poder assistir o jogo na beira do gramado. Olha a reação desse aqui quando viu um drible fantástico bem na sua frente. Eu não me orgulho disso, mas achei simplesmente hilário esse gandula tropeçando na placa de publicidade. Esse aqui tropeçou tão feio que até se machucou, mas isso não impediu o estádio e até os jogadores de rirem da sua queda. Chega até a dar dó desse outro gandula. Ele veio todo preparado para chutar a bola e isso aconteceu. Mas o lance mais engraçado envolvendo um gandula aconteceu com esse garoto aqui. A comemoração do jogador foi tão assustadora que o garoto simplesmente saiu correndo de medo. Para compensar o susto, ele ganhou uma camisa depois da partida. Vida de gandula não é fácil. Esse aqui fez de tudo para salvar esse cachorrinho de um jogador furioso. Já esse outro gandula aqui acabou sendo atacado por uma briga que nem era dele. O jogador estava tão irritado que derrubou seu adversário e ainda saiu para cima do gandula. E esse aqui que levou uma bolada no rosto de graça. Que azar, hein? E ele não foi o único a levar uma bolada no meio de uma partida. Mas acho que valeu a pena, já que ele acabou sendo convidado a conhecer os jogadores como compensação pela pancada. Quando os gandulas não querem trabalhar, os próprios jogadores têm que buscar a bola, né? Bom, de acordo com esse juiz não, pois ele ainda deu cartão amarelo pro jogador. E vamos para outro gandula salvando o dia. Mais um gol na conta deles.
Agora dá uma olhada na malandragem desse cara aqui. Todo mundo achou que ele tinha feito algum sinal pro goleiro na cobrança de escanteio, mas na verdade isso é só uma brincadeira infantil, que se você olhar para esse círculo tem que receber um tapa. Eu sei que a qualidade desse vídeo não é tão boa, mas vale a pena ver, porque esse gandula simplesmente invadiu o campo e impediu um gol. E o pior é que, como não existia nenhuma regra sobre isso na época, o juiz não pôde fazer nada a não ser validar o lance todo. Esse cara teve a coragem de driblar um jogador ao invés de simplesmente entregar a bola para uma cobrança de lateral. Nesse jogo, as câmeras flagraram o momento em que um jogador do time adversário descontou toda a raiva em um gandula, e é óbvio que ele foi punido por isso. Esse jogador acertou um chute em cheio no rosto de um gandula e fez questão de ir pedir desculpas. Agora eu te pergunto, pra que fazer isso com um garoto? Acho que essa torcida exagerou só um pouquinho e acabaram assustando o gandula, que começou a chorar. O juiz teve que interromper a partida para que o gandula conseguisse sair correndo dali. Mas eu tenho dó mesmo, é desse gandula aqui que ficou preso no meio de uma confusão entre jogadores. Lucas Moura teve que tirar a bola de um gandula na marra. Nesse jogo aconteceu algo parecido. O goleiro quase implorou para receber a bola, mas não teve jeito. Durante a partida inteira os gandulas se recusaram a trabalhar, por isso ele tentou resolver com as próprias mãos. Mas às vezes quem acaba com uma partida não é nem o gandula, e sim um torcedor. Clica no vídeo e veja o que acontece quando um fã invade uma partida.